Oi pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre A Paciente Silenciosa do Alex Michael Leeds. Eu vim conversar então com vocês sem spoilers sobre esse thriller psicológico que assim me deixou de queixo caído com um final surpreendente e me fez de boba, o que já fazia um tempo que alguns livros não me faziam de boba e esse realmente me fez, eu fiquei assim de queixo caído no final, então eu precisava muito indicar aqui pra vocês este livro. Já nas primeiras páginas desse livro, a gente vai ser surpreendida com o fato de que a Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. E depois disso nunca mais falou. Isso não é spoiler, tá, gente? Realmente tem aqui na sinopse do livro falando. E é tipo, a primeira linha do livro é sobre isso, tá? Isso realmente não é spoiler. Tem outras coisas mais importantes nessa história do que, de fato, o assassinato, tá? Então não se preocupem que não é spoiler. Mas então, a Alicia foi condenada por ter matado o marido. E isso já faz 6 anos. Ela está internada num hospital. E ela ganhou grande repercussão na mídia, porque ninguém entendia o porquê que ela tinha matado o marido, né? E também pelo fato de que ela nunca mais falou, ela ficou conhecida como a paciente silenciosa, porque ela não falou nada, nem no julgamento, nem pra se defender, nem pra dizer o porquê que matou, nada. Ela nunca mais falou uma palavra, ela nunca abriu a boca pra emitir um som. E isso gerou grande repercussão, todo mundo queria entender o porquê, vários estudiosos da área queriam ali estudar ela e entender o que aconteceu e tudo mais, mas nunca ninguém teve sucesso. E isso já se foi 6 anos, então assim, todo mundo já até tá meio que esquecido do que aconteceu, porque acham que realmente ela é um caso perdido. Nunca ninguém vai descobrir o que aconteceu de fato para que ela nunca mais falasse. Mas a gente vai ter um psicoterapeuta, o Theo, que vai tentar desvendar tudo por trás dessa história toda. Ele vai ir trabalhar no hospital que a Alice está internada e ele vai ali tentar ser o médico dela para tentar entender ali, estudar o caso dela. E como o hospital onde ela tá internada, ele tá passando por alguns problemas, falta de verba e pode ser fechado a qualquer momento, se o Theo conseguir fazer com que a Alicia fale, vai ser assim um grande sucesso para o hospital, né? Com certeza o hospital assim vai ganhar notoriedade e não vai ser mais fechado, né? Então o Theo tem esse grande interesse em ajudar a Alicia por causa disso. E também por motivos pessoais dele, ele também ali tá passando por alguns problemas, então ele quer muito ajudar a Alicia. Então durante a história a gente vai acompanhar ali o relacionamento entre terapeuta e paciente, a gente vai entender ali um pouco mais sobre essa dinâmica, a gente vai entender também um pouco mais a respeito do Theo, né? A gente vai conhecer ele, saber sobre os problemas dele, sobre a vida dele. E através de passagens de diário, a gente também vai acompanhar o que estava passando na cabeça da Alicia antes dela assassinar o marido, né? A gente vai acompanhar ali todos os problemas dela. Ela tinha, tecnicamente, uma vida perfeita, né? Ela era uma grande artista, super renomada. O marido dela era um fotógrafo de moda também super renomado, que é muito famoso. Então eles eram ali o casal perfeito, né? E isso abalou muitas pessoas quando ela matou ele ali, abalou todo mundo. Ninguém entendia de fato por que tinha acontecido isso, né? Porque tecnicamente eles tinham uma vida perfeita e eles eram o casal perfeito. Então a gente vai acompanhar um pouco, através desse diário da Alicia, um pouco mais sobre essa história, sobre a vida deles, sobre quem eles eram de fato e sobre os pensamentos da Alicia, né? Sobre o que estava passando na cabeça dela, sobre os problemas dela, sobre o que ela sentia e mais algumas coisas, né? E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o Theo também buscando respostas, né, investigando por conta própria o assassinato do Gabriel, que é o marido da Alicia, né. A gente vai acompanhar então ele ali conversando com algumas pessoas, com alguns parentes, com alguns amigos dela ali, para tentar montar ali esse quebra-cabeça e entender o que pode ter acontecido para Alicia ter matado o marido e também nunca mais falar. E, gente, eu preciso dizer pra vocês que realmente foi, assim, surpreendente. Eu montei 1000 teorias, mas no final eu quebrei a cara porque não foi nada do que eu imaginava e realmente foi surpreendente. Eu acho que o autor fez o leitor de bobo, realmente, assim. Teve algumas partes que talvez eu acho que foi meio desnecessária, que eu acho que não precisava, né, acontecer ou montar daquela maneira, mas de qualquer maneira o final foi realmente surpreendente e eu gostei muito. A gente realmente fica ali sem entender muitas coisas que aos pouquinhos vão sendo reveladas. No final tudo tem um motivo, tudo tem um ponto final, assim, nada fica em aberto e realmente foi surpreendente. Acho que eu não vou cansar de ficar falando isso pra vocês porque realmente foi um final que eu não esperava e por mais que eu tenha criado 1000 teorias, nada daquilo que aconteceu de fato era o que eu pensava. A escrita do autor foi realmente muito gostosa, eu realmente me senti envolvida na história ali, dentro da história, querendo investigar, querendo entender o que aconteceu. A minha curiosidade maior era o porquê que a Alicia nunca mais falou do que
propriamente entender o que aconteceu, né, do assassinato, se realmente foi ela, se não foi. Realmente ali, isso não era tão importante pra mim. O que mais era importante era o porquê que ela nunca mais falou. A gente realmente fica ali curioso pra saber o que aconteceu com uma pessoa para ela nunca mais falar, né? Tipo, depois de um trauma a gente até é compreensível, a gente entende, mas o que aconteceu depois dela ter cometido um crime, o porquê que ela fez isso e o porquê que ela nunca mais falou, sabe? Parece que ela fez um voto de silêncio, sabe? Alguma coisa do tipo assim. Então, realmente foi uma história que me surpreendeu e que eu fiquei realmente muito curiosa. A narrativa do autor realmente envolve e nos deixa curioso pra entender e pra desvendar toda a história. E eu investiguei junto com o Theo e eu acompanhei a história da Alicia pelos diários e eu montei as minhas teorias e eu quebrei a cara. Como eu já falei, eu quebrei a cara. Mas foi de uma maneira boa. O livro realmente é muito gostoso de ler, ele passa voando. A maneira que o autor escreve faz com que tu nem perceba que tu tá folheando ali, que tu tá lendo. Quando vê, tu já leu 50, 100 páginas e tu nem percebeu, porque tu realmente tá ali imersa dentro dessa história. Eu gostei muito da maneira que o autor escreve e, assim, tô louca pra ler outros livros dele, né? Ele, inclusive, recentemente lançou um novo livro que eu já tô, assim, curiosíssima pra ler. E esse livro, então, gente, foi uma leitura maravilhosa que eu fiz esse ano. E eu preciso confessar pra vocês que quando eu vi falar sobre esse livro alguns anos atrás, eu não tinha vontade de ler. Eu fiquei tipo, tá, é um thriller, ok, mas não tô interessada. Mas recentemente eu fiquei um pouco interessada, assim, vendo algumas pessoas comentarem, dizerem que o livro era muito bom, e eu acho que já tinha passado um pouco do hype do livro, né? E aí eu peguei, sem, assim, expectativa nenhuma, e realmente sem entender muitas coisas a respeito da história, eu não sabia quase nada, na verdade, sobre a história. Então, quando eu peguei pra ler e finalizei, assim, foi realmente uma surpresa. E eu fiquei muito feliz de ter dado uma chance pra esse livro, porque vale muito a pena. E foi, assim, uma grata surpresa, um dos melhores livros desse ano, com toda certeza. E eu super indico pra vocês esse livro, se tu gosta de livros de suspense, thriller psicológico, esse aqui é uma ótima pedida que tu vai ler super rápido. E eu espero que vocês gostem, caso vocês queiram ler esse livro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. E eu quero pedir pra vocês deixarem o seu curtir aqui embaixo, que ajuda na divulgação do canal. E também se inscrever e ativar o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E se quiserem também me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre falando sobre as minhas leituras em tempo real e também falando sobre filmes, sobre séries, sobre um monte de coisa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!